Olá, alunos do nono ano, iniciando com vocês a nossa terceira semana, né? Nas 2 semanas anteriores nós estudamos um pouquinho do continente europeu, vimos a questão da população na primeira semana, na segunda semana nós vimos a questão da economia e nesta terceira semana nós vamos estudar um outro continente, que é o maior dos continentes, que tem os países mais populosos, né? Que é o continente asiático. Então, lá na página 82, vai falar um pouquinho da população asiática, né? Detalhe, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, sua população está distribuída de forma desigual, né? O que influencia nessa ocupação aí seriam os fatores históricos, os fatores naturais, o desenvolvimento econômico, né? As primeiras civilizações, né, os primeiros grupos humanos no continente asiático se fixaram próximas áreas de planície, próxima à área de rios, né? Isso porque o solo era mais favorável, ajudava na atividade agrícola, que era a base da alimentação, né? Da vida cotidiana desses primeiros agrupamentos humano, né? Hoje em dia também permanece aí, né, uma grande ocupação dessa população em vales e planícies, como na Índia, em Bangladesh e na China, né? Esses países estão entre os 10 mais populosos do mundo, né? Também tem uma grande concentração na parte litorânea, né? Como acontece aqui no Brasil também, que tem uma grande ocupação humana nas áreas do litoral, certinho? A maior parte da população ainda vive em áreas rurais, diferente do Brasil, né, que a maior parte vive na área urbana. A população urbana, né, asiática tem crescido muito aí nas últimas décadas e, segundo os estudos, tem uma tendência a continuar crescendo, principalmente por causa do êxodo rural, que é a saída de grande quantidade de gente do campo para a cidade. Isso tem acontecido por causa das condições precárias, né, e da dificuldade de se manter ativo no campo, tá? Isso porque também houve uma modernização vinculada ao processo de industrialização dos países asiáticos, né? Como eu falei, a maior parte da população se concentra na China e na Índia, que são os 2 países mais populosos do mundo, né? A maior parte da população vive no campo, né? Na Índia, a população rural é maioria, né? Tem também um grande número aí na China de habitantes urbanos, né? A população urbana chinesa é de aproximadamente 8 milhões de pessoas, né? Como acontece em outros países asiáticos também que estão se desenvolvendo aí nas últimas décadas, né? Esse crescimento urbano tem sido muito rápido, muito intenso, né? E tem acontecido sem planejamento, o que gera uma série de impactos negativos e muitas vezes essas pessoas acabam ocupando lugares irregulares, tendo moradias precárias, muitas vezes até sem saneamento básico. Isso também acontece aqui no Brasil, né, em alguns lugares em que as cidades cresceram sem planejamento e os problemas urbanos apareceram, né? Alguns países asiáticos nas últimas décadas tiveram um crescimento significativo, né, como os tigres asiáticos, né, que têm investido em desenvolvimento industrial, né? Em 2017, dos 38 países asiáticos, né, que tinham o IDH baixo, 3 deles, né, estavam localizados no continente asiático, como Síria, Afeganistão e Iêmen. Ou seja, em 2017, os piores IDH, né, entre 38 países que têm o IDH baixo, né, estão no continente asiático, né? Esses países têm enfrentado as situações de guerras, de conflitos internos, né? E isso prejudica o desenvolvimento da economia e diminui automaticamente a expectativa de vida da população. Detalhe para quem não lembra, o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Ele analisa 3 critérios da população: renda per capita, quanto cada indivíduo recebe; educação, quanto tempo esse indivíduo frequenta a escola; e expectativa de vida, quanto tempo esse indivíduo vive. Por quê? Por meio desses 3 indicadores, se a população tem uma boa qualidade de vida, o IDH é alto. Se
Se a população vive em condições precárias de violência, de guerras, o IDH acaba sendo baixo, certinho? Com relação às atividades, a número 1 é para marcar um X na alternativa que no país que está relacionado ao texto, né? A questão número 2 é para colocar verdadeiro ou falso sobre o continente asiático. A questão 3 é para citar, a letra A, é para citar 3 países da Ásia que melhoraram o seu IDH. Isso tem no texto, tá? Não precisa pesquisar, é só reler o texto que tem a resposta lá. E na letra B, como é o IDH da Síria e do Afeganistão? Ele fala que são IDHs baixos por causa de guerras, por causa de conflitos internos que faz com que a população viva menos. Isso está na mesma página, no último parágrafo do texto, na página 83. Na página 84, a questão 4, ela fala sobre, na verdade tem um mapa para vocês analisarem, e ele fala sobre aglomerações urbanas, ou seja, o número de pessoas que vivem na área urbana. Então, essa informação nesse texto retrata aonde estão as maiores aglomerações urbanas, de que continente nós estamos falando, é a resposta super simples, direta. Na letra B é para citar 3 aglomerações urbanas que tem mais de 15 milhões. Então, quanto maior é a bolinha, né, de acordo com a legenda, maior é a aglomeração urbana, certinho? Então, citar 3 países, e a gente já falou 2 deles que são os mais populosos, China e Índia, né? E aí, olhando no mapa, vocês podem citar o Japão também, que tem uma grande aglomeração urbana. Na questão 5, vocês têm um mapa, este mapa aqui, ó. E aí vocês vão analisar esse mapa, interpretá-lo e marcar verdadeiro ou falso sobre a distribuição da população asiática. Dica: quanto mais escuro, maior é a concentração populacional. Certinho? E assim nós finalizamos a nossa terceira semana, né? Lembrando que o envio das atividades é essencial, né? Importantíssimo para garantia da carga horária, da nota de vocês. Lembrando também que nós temos uma vez por semana, na segunda-feira, a nossa aula online para conversarmos, tirarmos dúvidas, né? E assim que vocês finalizarem as atividades, já enviem, para evitar aí um estresse, um cansaço no final do bimestre, certinho? Boa semana de estudo e até a próxima!